Para os estoicos, quem se governa não corre atrás de validação. Quem está centrado em si não implora atenção, não porque seja frio, mas porque entende algo fundamental. Ninguém respeita quem abandona a própria posição para ser aceito. Quando você corre atrás, você desloca o eixo da relação. Você passa a girar em torno do outro. Suas emoções dependem da resposta dele. Seu humor depende da atenção dele. Seu valor parece depender do retorno dele. E nesse momento, mesmo sem perceber, você entrega o controle. E aqui está a parte que quase ninguém aceita. Parar de correr muda completamente o jogo psicológico. Não como técnica de manipulação, não como joguinho, mas como consequência natural de recuperar o próprio centro. Quando você para de se explicar, de se justificar, de se oferecer além do necessário, algo muda. O silêncio cria espaço, a ausência cria contraste, a firmeza cria respeito. Não é sobre fazer o outro correr atrás. É sobre parar de se colocar abaixo. É sobre sair da posição de quem pede e voltar para a posição de quem escolhe. Pessoas emocionalmente maduras sentem isso imediatamente. Pessoas imaturas estranham, mas ambas reagem. Talvez você nunca tenha sido desvalorizado por quem você é. Talvez você tenha sido desvalorizado pela posição que aceitou ocupar. A posição de quem corre, a posição de quem precisa, a posição de quem tenta provar. E agora vem a pergunta que realmente incomoda. Porque não dá para culpar ninguém por ela. E se o seu erro sempre foi mostrar que precisava de mais? Existe uma regra silenciosa que governa todas as relações humanas. Quanto mais você demonstra necessidade, menos poder você tem. E não é crueldade, é psicologia básica. Pessoas sentem, mesmo sem perceber, quando alguém depende emocionalmente delas. E dependência nunca gera respeito, gera controle, descaso ou indiferença. O problema começa quando você passa a buscar fora aquilo que deveria existir dentro. Aprovação, atenção, confirmação de valor. Quando sua tranquilidade depende da resposta do outro, você entrega o controle da sua vida emocional. E quem não governa a si mesmo sempre acaba sendo governado. O erro mais comum é confundir afeto com esforço excessivo. Acreditar que quanto mais você se doa, se explica, insiste ou se adapta, mais será valorizado. Mas na prática, acontece o oposto. O esforço exagerado comunica carência, e carência comunica fraqueza emocional. Não porque sentir seja errado, mas porque depender é perigoso. O estoicismo ensina algo simples e brutalmente honesto. O único domínio real é sobre você, sobre suas escolhas, suas reações, sua postura. Quando você entende isso, para de mendigar validação. Para de agir movido pelo medo de perder. Para de se moldar para caber na expectativa alheia. Epicteto deixou isso claro há séculos. Quando você coloca sua paz nas mãos de alguém, você se torna escravo. E toda relação em que um se torna escravo emocionalmente deixa de ser equilibrada. Um pede, o outro concede. Um corre, o outro observa. Um se ajusta, o outro decide. Quem precisa de mais perde poder relacional porque passa a negociar a própria dignidade, tolera desrespeito, aceita migalhas, justifica ausências, normaliza frieza, tudo para não perder o vínculo. Mas o preço disso é alto. Você perde a si mesmo antes de perder o outro. Autossuficiência emocional não é frieza, não é indiferença artificial. É estabilidade interna, é saber que a sua vida continua inteira, mesmo sem a validação de ninguém. É gostar sem se anular, é se envolver sem se abandonar, é estar presente sem implorar presença. E isso muda tudo. Quando você não precisa, você escolhe. Quando você escolhe, você tem poder. Pessoas sentem isso. Sentem na sua postura, no seu silêncio, na sua calma. Você deixa de pressionar o ambiente e passa a influenciá-lo naturalmente. A autoridade mais forte não se anuncia, ela é percebida.
E a autossuficiência emocional cria exatamente isso. Uma autoridade silenciosa. Você não precisa provar valor, não precisa convencer ninguém a ficar, não precisa correr atrás. Quem quiser estar, estará. Quem não quiser, se afasta, e você permanece inteiro. Esse é o eixo psicológico de toda a inversão que vem a seguir. Enquanto você buscar ser escolhido, continuará correndo. Quando você passa a se escolher, o jogo muda. Porque quem se governa não implora. E quem não implora, inevitavelmente, passa a ser respeitado. Quando você para de correr atrás, algo estranho acontece no ambiente à sua volta. O jogo muda sem que você diga uma palavra. A ausência começa a falar por você. E é exatamente aí que a inversão acontece. Enquanto você corre, insiste, chama, explica e tenta se fazer presente o tempo todo, sua presença perde peso. Ela se torna previsível, disponível demais, esperada demais. As pessoas se acostumam com o seu esforço e passam a tratá-lo como algo garantido. Não há curiosidade, não há respeito, não há atenção psicológica, só hábito. Mas no momento em que você para, o primeiro impacto é o choque da ausência. Aquilo que antes era constante desaparece. E o ser humano reage muito mais à perda do que à oferta. Quando algo some, a mente tenta entender o motivo. O que mudou? Por que ele não está mais aqui? Será que eu perdi espaço? A ausência cria perguntas. E perguntas criam atenção. Esse distanciamento não precisa ser agressivo, teatral ou anunciado. Ele acontece quando você simplesmente redireciona sua energia para si. Você responde menos, se explica menos, não corre para agradar, não tenta preencher silêncios desconfortáveis. E esse espaço vazio começa a trabalhar a seu favor. É nesse ponto que muitos cometem um erro grave: transformar o afastamento em manipulação. Usar o silêncio como castigo. Sumir esperando que o outro sofra, implore ou reaja de uma forma específica. Isso não é domínio interno, isso é dependência disfarçada. Quem se afasta esperando reação ainda está preso, ainda está correndo, só que por dentro. O afastamento estoico é diferente, ele não tem expectativa, não é uma jogada. É uma consequência natural de quem parou de precisar. Você não se afasta para provocar. Você se afasta porque percebeu que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada onde não há reciprocidade. Aqui existe uma diferença essencial que poucas pessoas entendem. Indiferença não é desprezo. Desprezo carrega emoção, raiva, ressentimento, desejo de ferir. Indiferença é neutralidade, é calma, é não colocar carga emocional onde não vale a pena. Você não ignora para mostrar superioridade. Você ignora porque aquilo simplesmente deixou de ser prioridade. E é exatamente essa postura que reorganiza as relações. Pessoas acostumadas com sua disponibilidade sentem o desequilíbrio. Algumas vão se aproximar novamente, agora com mais cuidado. Outras vão se afastar de vez. E isso também é um filtro. O silêncio revela quem se importa com sua presença e quem apenas se beneficiava do seu esforço. Quando você para de correr, você deixa de empurrar relações artificiais. E tudo que é artificial desmorona sem o seu esforço constante. O que fica é o que tem base real, respeito real, interesse real, vínculo real. Essa inversão não acontece porque você fez algo. Ela acontece porque você parou de fazer o que te colocava em posição inferior. Você parou de provar valor. E quando alguém não precisa provar, o valor começa a ser percebido. O silêncio não implora. A ausência não se justifica. E quem se mantém inteiro mesmo distante, transmite uma mensagem clara, sem dizer nada. Eu não preciso correr atrás para existir. É isso que desconcerta. É isso que reorganiza. E é isso que muda completamente o jogo. Parar de correr atrás não significa virar uma pessoa fria, distante ou amarga.
Esse é um erro comum. Muita gente até entende a ideia de se afastar, mas executa do jeito errado. Em vez de maturidade, vira orgulho ferido. Em vez de equilíbrio, vira silêncio agressivo. Isso não resolve nada. O problema central aqui é o medo de perder pessoas, medo de ser esquecido, medo de não ser escolhido, medo de ficar sozinho. Esse medo faz você correr atrás, insistir, se explicar demais, aceitar migalhas de atenção. E quanto mais esse medo aparece no seu comportamento, menos respeito você recebe. Quando a pessoa decide parar de correr, muitas vezes ela faz isso movida por raiva. Some de propósito, ignora para punir. Finge indiferença enquanto está fervendo por dentro. Isso não é autodomínio, isso é reação atrasada. Continua sendo dependência emocional, só que disfarçada. O estoicismo propõe algo diferente. Firmeza serena. Não é se afastar para machucar o outro. É se posicionar para não se perder. É continuar educado, coerente e íntegro, mas sem implorar por atenção, sem disputar valor, sem tentar convencer ninguém do seu lugar. Parar de correr, na prática, começa com menos explicações. Você não precisa justificar cada decisão, cada ausência, cada escolha. Quem te respeita entende. Quem exige explicações constantes está tentando te controlar emocionalmente. Quanto mais você se explica, mais você se coloca abaixo. Outro ajuste importante é alinhar discurso e comportamento. Não adianta dizer que se valoriza, mas continuar sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre cedendo. As pessoas acreditam no que você faz, não no que você diz. Coerência constrói respeito silenciosamente. Também é essencial parar de agir movido pelo medo de perder. Quando você toma decisões apenas para não ser abandonado, você já se abandonou primeiro. O estoico entende que perder alguém não é o fim do mundo. Perder a si mesmo é. Essa mudança interna altera completamente sua postura. Manter respeito sem implorar atenção é simples, mas exige disciplina emocional. Você trata bem, responde com educação, mantém presença quando faz sentido. Mas não força contato, não disputa prioridade, não se humilha emocionalmente. Você deixa espaço para que o outro escolha e aceita qualquer escolha sem se desmontar. Isso não é frieza, é maturidade. Frieza é desprezo. Amargura é ressentimento. Firmeza serena é tranquilidade interna. É saber que você está inteiro, com ou sem a validação do outro. E essa postura, inevitavelmente, muda a dinâmica das relações. Quando você para de correr desse jeito, sem raiva, sem jogo, sem drama, algo curioso acontece. Ou a relação se ajusta de forma mais equilibrada, ou ela se dissolve naturalmente. Em ambos os casos, você vence. Porque não perde dignidade, não perde tempo e não perde a si mesmo. Esse é o verdadeiro ponto. Não se trata de fazer os outros correrem atrás. Isso é consequência, não objetivo. O objetivo é não precisar correr. É viver com controle interno suficiente para não implorar por valor. Quem consegue isso não endurece o coração, fortalece a postura, e é essa postura que muda tudo.